Boa noite, boa noite. Olá. Oi, gente, boa noite. Olá. Oi, 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 gente. Obrigada pela presença de vocês. Vamos entrando, esperar a nossa convidada. Boa noite. Oi, Socorro. Começar a nossa live aí com a Socorro. Aceita aí meu convite, Socorro. Boa noite, Olá. Patrícia. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir? Ah, Você consegue me ouvir? consigo? Consigo sim, estou conseguindo. Ah, tranquilo. O pessoal tá chegando, tá entrando, né? Pois bem, gente. Mas vamos começar? Porque é tanta coisa para a gente conversar, né? Que eu acho que uma hora é pouco para receber a Socorro, gente. É uma pessoa que tem muito o que ensinar, né? Muito, muito mesmo que passar. Eu conheci a Socorro na escola Chianca, Santa Maria, onde Guilherme, né, meu filho, estudava. E me apaixonei pelo jeito dela lidar com crianças. E confesso que até hoje perturbo ela quando eu preciso de alguma atuação com o Guilherme, né? Então, assim, a Socorro é uma pessoa muito querida, de um dom incrível. E por isso eu fiz questão que ela estivesse aqui hoje dentro desse nosso projeto, né? É preciso saber viver, numa forma de ajudar a conscientizar alguns pais, ajudar alguns pais a entender um pouquinho de suas crianças, né? A curar, algumas vezes, os sentimentos ali oprimidos de uma criança e até nossos sentimentos mesmo, da nossa criança interna, né? Pois bem, Socorro, se apresente aí para os nossos convidados, diga para nós um Então, pouquinho de você. Socorro Lima, já estou assim, lisonjeada desse tanto de elogio, não é isso tudo não, gente. É que essa mãe é muito especial, Oh, meu Deus. né? Eu sou Socorro Lima, e fiz um projeto da minha autoria, que é o que cabe e o que não cabe no mundo da criança. E eu já trabalho com esse projeto há mais de 25 anos, né? É um projeto que ele engloba várias coisas dentro da literatura infantil. Então, junto com a literatura, eu trago um pouco, tá, da vivência de cada criança. Esse trabalho, quando eu comecei com uma editora, né, que por alguns motivos eu não vou citar o nome. Eu Uhum. comecei com a editora que me deu todo o apoio, né? Apoio pedagógico, porque eu também sou educadora. Eu me arrisco também escrevendo algumas coisas. Eu gosto mesmo é de escrever aquilo que as crianças trazem para mim, né? Sim, E eu me arrisco escrevendo algumas coisas também. Tem alguns livros escritos. Tem um livro que é o nosso carro-chefe, que é o livro da Maria Júlia, daqui a pouco eu vou mostrar o livro da Maria Júlia, e é isso. certo. Socorro, você faz um trabalho lindo, que é identificar alguns problemas, né, com as crianças através de desenhos. Explica pra gente como é que Tá é esse falhando trabalho seu. muito. Você está conseguindo me ouvir? Você consegue me Não ouvir? tá dando para não tá dando para ouvir. Oi, Oi, você consegue parece me que a ouvir agora? internet tá parando. Sua internet está falhando? Eu acho que é a sua, porque na hora que você vai falar, eu tô me ouvindo bem.
Será que é a minha que está oscilando? Vocês conseguem me ouvir? O pessoal que está assistindo consegue me ouvir? Não. Peraí, gente. Vamos aqui de novo. Agora dá para ouvir? Gente, vocês conseguem me ouvir? Alguém me sinaliza quem está assistindo, por favor. Sim, estão me ouvindo perfeitamente. Tá dando para. Agora deu? Agora deu. Então vamos voltar para o nosso assunto. Eu estava falando aqui que você tem um trabalho muito lindo, que é identificar, às vezes, alguns traumas das crianças através do desenho. Como é que você começou esse trabalho de conseguir identificar algum problema que esteja acontecendo com aquela criança através de um desenho? Como é que é essa técnica? Como você começou a fazer esse trabalho? Então, no início eu tinha formação somente magistério, e eu tenho um filho, que hoje ele tem 27 anos, e naquele período, quando o meu filho tinha 3 para 4 anos, ele gostava muito de desenhar, e ele era muito, mas muito inquieto. Naquela época, era muito difícil a gente ouvir falar de TDAH e Síndromes. outras siglas que se falam hoje a respeito dessa questão da criança. Ah, a criança é TDAH, a criança tem isso, a criança tem aquilo. Meu filho, ele sempre foi muito inquieto, né? Tudo dele era muito precoce. E aos 3 anos de idade, de 3 para 4 anos de idade, ele fez um desenho na escola, né? Só para lembrar que na época eu só tinha magistério. Uhum. Então, ele fez um desenho na escola, que é esse desenho aqui. Eu fiz questão de trazer esse desenho. Esse desenho tem 24 anos, dá para ver? Uhum. Esse desenho tem 24 anos e aqui tem o pai, o irmão, a mãe, ele aqui perto da mãe. E aqui em cima tem a irmãzinha que morreu. Ele fez esse desenho na escola e o professor perguntou porque ele demorou muito para fazer o desenho. Ele era jardim 1, 4 anos. Ele demorou muito para fazer o desenho. E o professor quis perguntar para ele o que ele estava fazendo. E ele falou que ele estava fazendo a família dele. E ainda, então depois, aí foram para o lanche, depois, quando voltou, ele pediu para continuar. Nessa continuação do desenho, o professor mandou me chamar e ele me contou, né, que ele tinha perguntado sobre o desenho e o que ele tinha falado. Então, eu fiquei muito surpresa, porque ele descreveu exatamente como que era a nossa família na época. E eu tive uma conversa com ele, uma conversa bem legal, onde eu fui perguntando, né, quem era e o que ele... e o irmão dele, e aí ele falou que ele tinha uma tristeza muito grande no coraçãozinho dele, porque o irmão dele estava no céu. Que era isso que a gente falava. O início de tudo. O desenho dele é o início de tudo. Eu descobri que o meu filho, ele estava com uma tristeza profunda e que eu precisava fazer alguma coisa. Então, a partir desse momento, nós começamos a ele desenhar, porque ele desenhava monstros, ele desenhava personagens japoneses, muitas coisas ele desenhava, então nós incentivamos mais um pouco. E foi assim que começou tudo, Patrícia. Com os desenhos do seu filho. E dentro desses desenhos você começou a descobrir os traumas dele. Foi. Essa questão do trauma a gente começou em casa. Só que aí, agora eu precisava, né, procurar uma escola, uma instituição que me desse um curso de capacitação para que eu pudesse ler desenho. E eu comecei a procurar, não encontrei na época nenhum curso.
E na época tinha, hoje a gente fala EAD, né? Na época a gente falava era por correspondência. Eu acabei, eu acabei fazendo um curso por correspondência de Portugal na época. Eu fui uma única vez e fiz um curso por correspondência para entender a questão dos desenhos. Só que quando eu comecei a estudar sobre os desenhos, eu descobri outras coisas, porque aí então o professor já tinha mandado, meu filho já tinha 6 anos, ele estava sendo alfabetizado, e ele não gostava, né, de português, matemática. Eu já até comentei isso um pouco com você. Ele não gostava de português, matemática, ele gostava de escrever japonês, em japonês. Ele gostava de escrever assim. E foi um susto para a gente, porque a escola, dia sim e no outro também me chamava para dizer que ele não ficava quieto, que ele gostava era de desenhar, que ele não estava interessado. Então, o início de tudo foi para ajudar meu filho. E como descobriu isso da questão da literatura? Você tem um projeto, né, que é a cura da alma da criança através da literatura brasileira. É qualquer livro que a gente pode ler para as crianças? Ou tem livros específicos que a gente possa agregar para essas crianças? Tipo, se meu filho tá ali com raiva, tô sentindo que ele não tá legal, eu posso pegar uma leitura que eu acho que é legal e ler? Ou voltou? Travou um pouco. Mas você conseguiu ouvir? Você consegue me ouvir? Porque eu tô te vendo tranquilamente. Tá travando. Agora melhorou. Melhorou? Eu entendi a pergunta. Se você puder perguntar outra vez, não deu, está travando, aí eu não consegui entender. Para trabalhar com a criança, eu posso ler qualquer tipo de livro, ou tem livros específicos que ajudam a gente identificar sentimentos dos nossos filhos? Então, existe uma literatura específica, né? Hoje nós temos uma quantidade bem legal. Na época que eu comecei, realmente nós tínhamos 4 ou 5 livros, que aí se quiser no finalzinho eu posso deixar o nome dos livros. Sim. Hoje nós temos mais ou menos 37 livros, dos quais nós usamos, né, para trabalhar com as crianças, independente do que a criança tem, do que ela está passando. A gente tem um livro que o tema do livro, inclusive lá no meu Instagram eu tenho vídeos desse livro lá, algumas histórias que eu contei com ele. Então nós temos um livro que se chama 00 Alpiste. É o nome do livro, é o título do livro. Uhum. E essa história, 00 Alpiste, é uma história que eu gosto muito, e é uma das histórias, porque assim, na época que eu fiz o curso, nós tínhamos 8 livros, né? Hoje nós temos uma quantidade bem maior. Assim, ainda é muito difícil, mas nós temos uma quantidade bem maior. Eu vou falar hoje um pouquinho, porque assim, acaba que o tempo vai passando aqui e é muito rápido, então não dá para eu falar um pouco de cada livro. Eu vou falar um pouco do 00 Alpiste. O 00 Alpiste é um livro que ele começa falando que tem um menino, na história tem um menino, que é o Daniel, mas na escola colocaram um apelido de 00 Alpiste. E esse apelido de 00 Alpiste, esse bullying feito na escola, hoje, né, a gente chama um bullying, feito na escola, machuca demais as crianças. Só que os pais, na maioria das vezes, eles não percebem. E o Daniel, esse livro que tem o personagem principal, que é o Daniel, ele é muito bem resolvido, entre aspas. Porque na história, ele começa dizendo que as crianças chamam ele de 00 Alpiste, talvez porque ele tem algumas sardas, né? 00
zero deve ser porque ele é gordinho, mas as bochechas dele é um pouco gordinho. Uhum. E aí ele, a escola... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. No início da história, ele já começa falando que ele ouviu do pai dele que homem não chora. Então, ele é um bom jogador no time da escola e ele acaba se machucando. Então, quando ele se machuca, ele não chora. E a história vai falando de por que ele não chora. Não chora porque o pai tinha dito que homem não chora. Então, essa é uma das histórias que nós usamos para poder mostrar para a criança que existe uma dor aqui e que essa dor precisa ser colocada para fora. Então, a criança não expõe, né, o que sente. Criança... Pode falar. A criança não consegue expor o que ela sente porque dentro de casa ela tinha uma criação que era retrair aquilo que ela sentia. Não podia expor os sentimentos dela. Exatamente. É feio, né? Na percepção do Daniel, ele cresceu, né? Graças a Deus que no final da história é maravilhosa, porque aparece uma florzinha que o nome dela é Dorita e ela vai fazer o papel da psicologia, né? Vai fazer o papel do psicólogo na vida dele. Então, assim, eu falo dessa história porque essa história é uma história que eu trabalho há muitos anos. E através dessa história, não só dessa história, mas de outras histórias também, a criança acaba dizendo pra gente aonde é que está doendo, no coração dela, né? E essa dor no coração da criança, ela é uma dor que precisa ser tratada, né? E hoje mesmo eu estava vendo algo com relação a isso que a gente tá falando agora. Era uma frase que eu vi que diz assim: os livros nos levam para passear. E aí eu achei interessante que eu falei, não só passear, mas também nos levam a aliviar as dores da nossa alma, né? Então, dentro do projeto, hoje, eu já trabalhei em mais de 367 escolas no Brasil. Já trabalhei em Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, Minas. Nossa, tudo com esse projeto. Com esse trabalho. Pode falar. Tudo com relação a tratar o coração das crianças, a tratar essa questão dos sentimentos, fazer com que ela consiga expor aquilo de uma certa forma que está passando com ela. Porque a criança em si, ela tem a dificuldade de falar, né? De contar o que está acontecendo com ela. De contar, exatamente. Às vezes ela passa... Tá entrando... Oi? Patrícia, só um pouquinho. Tá entrando aqui o meu amigo Gustavo. O Gustavo, ele faz parte do livro da Maria Júlia. Nossa. Ele acabou de entrar aqui agora e o Gustavo, ele tem uma página especial que é dele aqui no livro da Maria Júlia. Que gracinha. Bem-vindo, Gustavo. Obrigada. Tô emocionada. Eu vou... Aqui, ó. Essa página foi o Gustavo que fez. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Porque eu vou terminar o que você me perguntou. Mas essa página é uma página do Gustavo. Ele que fez, né? Ele faz parte do livro da Maria Júlia. Nossa, que bacana. Antes do Gustavo nascer, eu já tinha conversado com a mãe dele para ele participar, quando ele nasceu, para ele participar desse livro, que na verdade ainda não era livro naquele tempo. Mas vamos voltar às dores da alma, né? Que Gustavo entrou lá e eu fiquei emocionada. As dores da alma. As histórias, sim, elas são capazes de curar a alma de uma criança. E a criança também é capaz de colocar, tanto no desenho quanto na escrita, né? Aonde está doendo. Né? Sim. E aí, você identificando que ali naquele desenho você conseguiu ver alguma coisa
e é como se aquela criança te pedisse um socorro, de forma de desenho, né? Ela não sabe se expressar. A partir daí, o que que você toma como padrão para resolver ou para falar para um pai? Como abordar um pai quando você identifica algum problema? Como a escola, porque eu conhecia a Socorro na escola, né? Então ela trabalha em várias instituições e também ela trabalha de forma particular com alguns pais. E aí, quando você, na escola, por exemplo, consegue identificar algo, né, que está ferindo aquela criança, que está incomodando, e consegue, né, na sua percepção, ver o que que é o incômodo, como a Socorro trabalha com isso? Ela alerta a escola, ela chama os pais, como é que é o seu trabalho com relação a isso? Para Na tratar essa maioria dor. das vezes, então, na maioria das vezes, o que que acontece? Na maioria das vezes, acontece uma coisa bem legal. Por exemplo, eu vou citar, vou chamar de Maria, né? Por Uhum, exemplo, só para as pessoas entenderem como que essa história, como que funciona essa questão da história. A Maria chegou na escola, também não vou citar o nome da escola, né? não, A tranquilo. Maria chegou, a Maria chegou na escola e a mãe procurou a escola porque ficou sabendo que, que tinha uma pessoa que trabalhava com histórias. Sim, Ela foi indicada e ela nos procurou. No sim. dia que ela nos procurou, ela falou o seguinte: que a Maria, que na época tinha 4 anos, estava com um problema muito sério na outra escola que ela estava, chorando muito, tinha voltado a mijar na roupa, estava muito sensível, não estava dormindo. E a escola que a Maria estava mandou procurar ajuda de profissionais, né? Uhum, E ela ficou sabendo da escola que eu estava na época e levou a Maria para conversar. Não, primeiro foi conversar com a gente, com a direção da escola, comigo, e depois ela levou a Maria para conversar comigo. uhum, E nessa conversa, a primeira coisa que eu faço é pedir para a criança, claro, existe todo um preparo e tal, mas assim, a primeira coisa que eu peço é para a criança fazer um desenho da família. E uma coisa que é muito importante para a gente poder entender, é quem essa criança desenha primeiro, né? Às vezes a gente fala assim, principalmente na questão da pedagogia, a criança está desenhando preto, é isso, a criança está desenhando aquilo. Na maioria das vezes, não tem nada a ver essa questão do desenho. Mas, quando a Maria chegou, eu pedi para a Maria desenhar para mim, e a Maria desenhou, a gente bateu um papo e tal, e no momento que eu fazer da forma que a gente faz, né, que a gente vai perguntando, eu pensei, quem é esse aqui? A Maria tinha feito primeiro o pai, né? Eu falei, quem é esse? Ela disse, é o meu pai. E aí eu falei, tá, o seu pai, e aí era só o pai e a mãe. E eu falei, mas não está faltando alguém? Porque assim, a gente não pode interferir. Existe eu dou a capacitação, treinamento para os professores e as pessoas que vão trabalhar com as crianças também na creche, para fazer esse trabalho com excelência. Então, a Maria falou assim, ué, mas você não está me vendo? Eu estou aí dentro da barriga da mamãe. E eu falei, dentro da barriga da mamãe? Ela falou, eu falei, ai, que legal, mas por que você está aqui? E ela disse, é porque eu não quero outro filho. Minha mãe falou que quer outro filho. ela queria ser Então, que nem assim, um. resumindo, a Maria estava sofrendo muito, porque ela sofre às vezes por coisas pequenas, mas também por coisas grandes. Então, eu estou contando essa história para poder vocês entenderem qual era o sofrimento da Maria. A Maria falou, não, eu vou ficar aqui na barriga da minha mãe, porque assim não tem espaço para outra criança. E eu fui conversando com ela, a gente foi fazendo um trabalho, principalmente na questão dos ciúmes, porque assim, cada necessidade da criança me leva a caminhos que eu preciso percorrer. E nessa situação foi muito linda, porque
A criança, ela ficou com a gente na escola, a mãe matriculou na escola, ela ficou com a gente. Hoje ela tem 6 anos, ela é uma criança que ela lê corretamente, inclusive ela faz parte do projeto com a gente, o que cabe e o que não cabe no mundo da criança. Ela é uma criança que tem uma dicção, que tem um amor por leitura, assim, lê bastante, semanalmente a mãe E pega ela livros. conseguiu sanar o trauma E dela? Hoje ela aí, aceita ter um irmão? não. Aí, o que que aconteceu? Ela, é, a mãe quer uma outra criança agora, e conversamos com ela, ela começou a desenhar uma família, que era ela, pai e mãe, mas tinha que ser uma menina, ela queria uma menina. A mãe queria uma menina? Ou Não, a criança queria uma menina? A Maria queria uma menina, passou a querer uma menina, Ah, né? Porque tinha que ser uma menina para ser companheira dela. sim. E, por incrível que pareça, veio a menina. E a menina hoje, ela escolheu o nome da menina, né? Se chama Isadora. Então, ela escolheu o nome e hoje essa criança está com 7 meses, para 8 meses. É um amor muito grande, é uma coisa assim, elas se completam, sabe? Então, isso que eu estou falando, diante do que você me perguntou, é mostrando que às vezes é coisas pequenas, Uhum. mas naquele momento, aquela criança, ela estava sofrendo muito. A E é proporção isso. para ela interna é muito grande, né? A proporção que ela sente dentro. A gente, às vezes, pensa que é uma coisa passageira, uma coisa banal, mas a proporção que ela sente dentro do peito dela, dentro do coração dela, é muito grande. Eu tiro até alguns livros que eu tenho aqui em casa, que foram indicados pela Socorro, né? E a gente costuma trabalhar esses livros com o Guilherme, que é com relação aos sentimentos. E eu vejo o quanto ele evoluiu depois que eu comecei a tratar, né, da questão de falar sobre sentimentos. Então, ele sabe quando é uma coisa, é amor, quando é alegria, quando eu estou com raiva de alguma coisa que ele fez, ou então quando ele está com esse sentimento de raiva dentro dele por alguma coisa que aconteceu. E eu acho interessante porque ele conseguiu expressar isso depois que eu comecei a trabalhar esses livros, essas leituras com ele, indicado pela Socorro. E a Socorro começou também, né, a fazer essas leituras para o Guilherme na escola onde ele estudava. Então, assim, foi mágico, porque, assim, o meu filho, ele é uma pessoa que ele é muito intuitivo, ele é muito questionador, então, até para você lidar com ele, você tem que explicar. Eu até brinco que, às vezes, é filho de advogado, você tem que, ele interpõe recurso a cada decisão que a gente coloca para ele. Exatamente. Mas o que é grandioso é que hoje a gente consegue entender os sentimentos dele, mas sem privar que ele sinta aquele sentimento. Porque quando ele quer chorar, ele chora. Quando ele quer colocar para fora as emoções dele, ele coloca. Ele sabe o que é uma esperança, o que é ser solidário, né? Isso tudo com base nos livros que a gente trabalhou com ele. Então, Como assim, sabe a como ser evolução. solidário? Então, isso pra gente é uma evolução. Por mais que ele tenha só 7 anos, eu consegui perceber no Guilherme, porque assim, para que vocês entendam um pouquinho, porque que eu trabalhei esse método da Socorro com meu filho, ele passou por uma escola anterior, onde a Socorro, né, trabalha com esse projeto dela, e ele tinha sofrido maus tratos, então assim, ele não conseguia expressar o que ele sentia. Ele chegou ali a um ponto que ele não suportava nem ser tocado, abraçado, porque ele já estava ali muito magoado com algumas coisas que aconteceram na escola anterior. E com esse trabalho da Verdade. Socorro, a gente conseguiu identificar no Guilherme o que estava acontecendo, ele conseguiu liberar aquela energia, botar para fora, sabe? Explodir. Ele conseguiu explodir, porque aquilo ali estava ali só inchando ele e ele não sabia como dizer. Olha, mãe, isso aqui me incomoda. Até por causa da idade dele, ele tinha 4, 5 anos na época. Então, assim, ele não tinha como se expressar, e aí, com a literatura, né? Expressado Com os através do livros, desenho. com os livros, com a identificação através dos desenhos que a Socorro pede, e ela sabe como fazer esse trabalho, de pedir, de fazer com que a criança se liberte naquele desenho, né? E aí ela vem com esses livros e trabalha em cima. Então, assim, eu achei, pelo menos para mim, foi muito válido
Então foi por isso também que eu chamei a Socorro para essa live, porque faz uma diferença muito grande quando você passa a conhecer a natureza do seu filho. Então, quando você começa a entender o que ele quer expressar, e muitas vezes ele não consegue expressar com palavras, né? Às vezes é com ações, e isso faz muita diferença para a gente hoje, né? Na educação infantil. É porque hoje tudo é tão rápido que, para a gente que é pai e mãe, passa muita coisa desapercebido, né? Porque você trabalha, você estuda, e aí tá correndo, e aí muitas vezes o seu filho está do seu lado e você não consegue perceber o que está se passando, né? Então, assim, o nosso momento de hoje, nosso estar hoje é rápido, é tecnologia, é rápido, vamos ali, passou rápido, já não serve mais, e a criança permanece ali e cresce. E uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu nunca perguntei: a gente que é adulto tem como curar a nossa criança interna através desses livros? Existe algum trabalho que a gente possa tentar curar a nossa criança interna? Porque existe traumas que a gente traz da infância, né? Para a fase adulta. Uhum. E muitas vezes a gente não sabe como lidar e às vezes até reflete na nossa criação com relação aos nossos filhos. Às vezes a gente tem alguma ferida, não soube lidar. E agora ou a gente cobra alguma coisa diferente dos filhos. Isso reflete na educação que a gente vai passar para os filhos. Como a gente faz para curar a nossa criança interna ou descobrir se a gente tem uma criança interna machucada? Então, eu poderia falar da Maria Júlia, né? A criança interna, Maria Júlia, a história da Maria Júlia sou eu, né? Eu poderia falar que tem sim. Como curar? Como curar. Por exemplo, todas as vezes que eu leio uma história, que eu vejo algum livro interessante, principalmente na área da literatura infantil, porque o meu trabalho, eu escolho livros para muitas escolas do Brasil e do Instituto SEIB também. Então, assim, na escolha do livro, quando eu estou lendo o livro, eu já consigo entender o que aquele adulto colocou ali no livro. Vem do inconsciente, né? É uma coisa, assim, muito legal. Você percebe, você consegue colocar a sua dor para fora naquilo que você escreve. Né? No meu tempo, a gente gostava muito de diários. O que a gente colocava no diário? A gente colocava aquelas coisas que aconteceram no dia a dia. O livro da Maria Júlia, pois é, o livro da Maria Júlia é um livro que antes mesmo do livro ficar pronto, na verdade, o livro é a tese do final do meu curso de Histórias que Curam. Então, quando eu terminei de escrever o livro da Maria Júlia, eu falei, caramba, sou eu. E eu não conseguia acreditar que eu tinha colocado ali no papel, na época foi um caderno de 10 matérias completo. Eu não entendi que eu tinha colocado ali no papel tudo aquilo que era a minha vida, o meu dia a dia. E ali eu fui me descobrindo, eu fui curando as minhas dores. Né? Por exemplo, a página 7 da Maria Júlia, do livro da Maria Júlia, é um momento onde a Maria Júlia, ela vai ouvir pela primeira vez na vida dela, gente, quem não gosta de elogio? Elogios cura a alma, a gente ganha o dia. Né? Então, a Maria Júlia, lá na página 7, pela primeira vez ela escuta alguém dizer assim, nossa, mas que boneca bonita. Né? Que boneca bonita. Quando ela ouve essa boneca bonita, ela cria coragem. E ela sabe, aí ela começa a sonhar mais. Eu vou mostrar a página número 7, né, para as pessoas verem. Vou tampar aqui. Vou fazer assim. Aqui, ó, não sei se está dando para ver, tá dando para ver? Quem está assistindo aí, vê se dá para ver. Responde para a gente. Dá para ver que tem uma boneca e duas mulheres conversando nessa página que você está apresentando então, aí. E aqui, olha, aqui tem o pensamento da Maria Júlia. Dá para ver aqui, gente?
Quem Dá. tá aí, Dá pra fala ver se um tá pouquinho. dando para ver. Dá. Jacira, Lele. Lele, seja bem-vinda, Lele. Gente, a Lele foi quem comprou o meu primeiro livro da Maria Júlia, Lele Lobo, tá aí. A Shirlane, olha só, gente. Mãe de Nossa, muita gente aluno. prestigiando. Gente, a Lais, olha isso. Aqui, a Maria Júlia, ela é o momento que ela vai pensar, não vou desistir dos meus sonhos, não. E então ela vê um parque, né? Ela olha e na cabeça dela ela vê um parque. Então, tem como cuidar da saúde emocional, dos traumas que os adultos têm sim através das histórias, Patrícia. Eu ainda acrescento um pouquinho aí no que você disse, que com o trabalho da leitura para as crianças, né? Você lendo sobre os sentimentos, a gente acaba trabalhando em si mesmo. Quando eu peguei os livros, né, para ler a respeito sobre os sentimentos do Guilherme, né, que são vários livros, e aí nesses livros vão pontuando direitinho para que a criança entenda o que é cada sentimento. Aquilo que você vai passando para eles, você vai lendo, você vai trazendo para dentro e lembrando de algumas coisas do seu passado, assim, da sua infância, né? Gente, será que na cidade eu entendi? O que aconteceu comigo na cidade? Então, assim, pelo menos comigo, eu vou trabalhando internamente a minha criança também. Eu falo assim, gente, deixa eu lembrar. E aí você vai lembrando de algumas coisas que estavam tão, assim, guardado no seus, né, no Verdade, inconsciente, que verdade. vai vindo à tona, né? Com a leitura, são leituras bem trabalhadas. Por que eu perguntei para Socorro se qualquer livro cura, né? E ela deixou bem claro para a gente que são livros específicos sobre sentimentos, né? Verdade. E porque às vezes a gente até lê, já aconteceu comigo de eu comprar livros, né? Guilherme é amante de livros, então a gente lê muito para ele, de a gente começar uma Verdade. leitura e ver assim, não, esse livro que não serve. Não serve, é uma linguagem não adequada, acredito que vai aflorar nele alguma coisa que não seja muito legal e não tá para ele isso aqui. Então, assim, eu acredito que sim, tem que ser muita coisa específica, mas é uma coisa tão simples, né? Você tem esses livros aí, Socorro, para mostrar Tenho para sim. o pessoal? Porque assim, eu vou falando dos Eu livros. tenho, eu tenho, só que assim, eu não separei Não, né? para trazer assim, Não, tá? mas Não tranquilo. separei. Onde que as Aqui na pessoas live agora, pode encontrar desses livros Patrícia, específicos? aqui na live agora, é só Hum, entrar lá no meu Instagram, né? E me chamar, que eu mostro, inclusive, aqui agora na nossa live entrou o João Vieira, que é autor também. Amo o trabalho do João boa Vieira. noite, O João. João Vieira Bem-vindo. tem um livro. O João Vieira tem um livro, No Lugar do Outro, que esse eu vou fazer questão de ir ali pegar e trazer, porque é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem de cura para Para a as gente se crianças e colocar, para os adultos. para a gente se colocar no lugar da É outra pessoa. se colocar no lugar da outra pessoa. E eu amo esse trabalho do João Vieira, porque é assim, é um trabalho, é um livro que eu já trabalhei com crianças de 3 a adultos de 100 anos com esse livro. E é incrível a forma como ele aborda o se colocar no lugar do outro, a empatia, Sentir o que o né? outro está sentindo. Exatamente, exatamente. E não é difícil você identificar que uma criança está sofrendo e essa criança ela traz através dos livros, os livros trazem a cura e essa criança consegue colocar para fora aquilo que está acontecendo com ela através dessas histórias, né? Eu vou tocar num assunto aqui que acho que nem estava em pauta aqui, mas eu vou falar um pouquinho, um minutinho. Por exemplo, o Guilherme, do seu filho. Quando o Guilherme chegou na escola, nós trabalhamos muito com o Guilherme com o livro do Prudêncio. E eu lembro que a criança não sabe o que é raiva. Uhum. E o adulto,
não sabe o que é a necessidade da criança. E eu me lembro que o Guilherme, ele uma vez falou para mim assim, você perguntou se como que cura, qual é o tipo de livro? Por exemplo, o livro do Prudêncio. O Guilherme uma vez perguntou para mim, mas não sou só eu quem tenho esse Prudêncio, eu conheço adultos que têm o Prudêncio também. E ele abriu Sim, ele abriu o caminho para eu explicar para ele que aquele Prudêncio é a nossa raiva, porque nós temos os nossos sentimentos e as crianças também têm, mas nós temos que respeitar. Na maioria das vezes, a criança dá uma birra, se joga no chão, por quê? Ela está querendo algo. E você que é adulto, eu que sou adulto, não quero ver qual é a necessidade da criança? entender, né? É essa dificuldade que os Entender. pais têm de entender o que está acontecendo ali com a criança. Às vezes entender se é uma birra tradicional ou se é um sentimento ali guardado. Então, eu acho que isso faz muita diferença, o entender, né? Quando o pai e a mãe tenta parar e entender o que está acontecendo com a criança. Patrícia, e assim, dentro dessa fala sua, os pais entenderem, na maioria das vezes, olha só, nós não conseguimos, eu como mãe também me coloco nessa cesta aí, porque essa cesta é grande. Na maioria das vezes, nós não conseguimos entender, por exemplo, a criança chora, grita e dá birra. Então, tem uma necessidade, aquilo que a gente sempre fala, né, da questão da CNV. Ah, o Gui está assistindo Gui também. tá O Robson assistindo. colocou aqui que o Gui está Fa- assistindo. Oi, Fala, Gui. fala Tudo baixo. bom, querido? Ele perguntou, o que que ele perguntou? Não é nem que ele perguntou, ele afirmou que conhecia adultos que também tinham crudência. O que que é o crudência? É um livro que a Socorro trabalha sobre raiva, e crudência é o nome desse monstrinho, né, do livro, que ele sente raiva, que ele deixa a pessoa irritada e a pessoa faz alguma coisa errada. Então, ele afirmou para Socorro que conhecia adultos que também tinham crudência dentro de si, que é o sentimento de raiva. Exatamente. E uma coisa interessante que eu abordo muito na escola é quando a criança está com muita raiva mesmo, que se joga no chão. Eu chego pertinho da criança e falo: Você está com raiva, né? E a criança leva um susto. Gente, para quem está assistindo aí, para quem está vendo isso, faz isso e depois conta para gente lá no Instagram, conta para gente, conta para mim, conta para Patrícia. Olha só, seu filho se jogou no chão, ele tem uma necessidade. Então chega perto do teu filho e pergunta para ele: Você está com raiva? Espera a resposta dele para você ver uma coisa, né? Ele se jogou no chão porque ele está com raiva. Então, se ele está com raiva, né? O adulto precisa fazer alguma coisa, né? O problema é que o adulto quer sempre ter razão. E nesse mundo infantil, essa questão da razão, ela deixa um pouquinho a desejar, porque do mesmo jeito que a criança se joga no chão, tem hora que eu também quero me jogar no chão. Eu tô com Sim, raiva, alguém faz alguma coisa comigo, eu tô com raiva, eu quero me jogar no chão. Eu não me jogo no chão porque eu sou adulto. Eu tenho é. vergonha. E a criança faz isso, mas ela está fazendo para chamar atenção. Não, gente, vamos esquecer a questão de chamar atenção. É uma necessidade De se expressar de alguma forma. de se expressar. Algum sentimento ali dentro que não se sabe qual é, e aí ela se expressa com aquela birra. Socorro, você já atendeu alguma criança com depressão? Conseguiu identificar nela a Nossa, depressão? muitas, muitas, muitas. Semanalmente. Então, para a gente ver, né? A gente está no Setembro Amarelo, para a gente ver que não é uma coisa só de adulto. Existe, então, casos de crianças, né? Que você consegue perceber que ela está passando por um quadro depressivo. E aí, qual é a orientação? Alertar os pais? Ou você acha que com esse trabalho consegue resgatar essa criança? É claro que a primeira coisa é alertar os pais, sim, mas às vezes essa criança ela precisa, né? O adulto precisa ouvir essa criança. Na maioria das vezes a criança ela não se expressa.
Nesse momento agora de pandemia, aconteceu uma coisa muito chata. Uma criança, a mãe pediu para que eu ajudasse essa criança, e quando eu pedi o primeiro desenho, ela fez o primeiro desenho, ela pulando do prédio. E quando eu vi, eu falei, Jesus, e agora? E eu pedi, aí eu conversei com a criança e falei para ela, ela falou assim, eu não aguento mais, ela tem 8 anos, eu não aguento mais essa história de aula remota, essa cobrança, eu não estou mais aguentando A ficar dentro de pressão. casa, eu não tenho mais nada, exatamente. Eu não tenho mais nada, não me sobrou nada. E a avó tinha morrido, né? Morreu nesse período agora. E ela falou Depois assim disso. para mim, não me sobrou nada, né? Inclusive essa criança a gente já encaminhou para o psicólogo, já está com o psicólogo e está comigo também construindo a história dela. Nesse caso, na maioria das vezes, nós colocamos a criança para construir a história dela, né? Porque aí ela vai descobrindo aonde é que está doendo, mas muitas crianças mesmo, Patrícia. Isso tudo por causa dessa pressão desses dias que a gente está passando, né, trancado. Aí a pressão foi tamanha. Eu até me assusto que a gente, pai, como pai e mãe, né, a gente cobra e a gente está cobrando o triplo, né, nessa pandemia, porque tem o estresse dos pais agora dando aula para os filhos. E aí tem hora que a criança não quer desenvolver e a gente fica, ah, meu Deus do céu, hoje mesmo vou ter que ir fazer um trabalho ali, ele tá ali, é bom que ele tá ouvindo. Aí ele, não, eu não tô bem hoje não, já tá passando mal porque tinha que fazer um trabalho da escola, né? Então, assim, às vezes a gente faz uma pressão muito grande em cima dos filhos e você acha que com essa pandemia, com essas pressões, tende a aumentar essa situação? Com certeza, tem um pai aqui, acredito que é pai, perguntando e falando também, né? Que os pais terceirizaram, ele não deu para eu ler aqui, já passou, mas Sim, eu guardei um terceirizar pouquinho aí. é que os pais terceirizaram Terceirizar, a atenção para as crianças. isso, isso é verdade, é uma grande verdade. Infelizmente, a escola não pode fazer muita coisa quando recebe essa carga, porque a obrigação da escola, infelizmente, é ensinar, né? Eu falo que tem tantas matérias que não seriam necessárias. Nesse Amo as momento. escolas que exatamente, amo as escolas que trabalham com material do Augusto Cury, Escola da Inteligência, porque trabalha mesmo a questão da dor que tem dentro da criança. Nós somos seres humanos, a gente sente medo, a gente tem dor, a gente tem. Só que o adulto é bem mais fácil dele externar isso, a criança não é, né? Então, assim, a rotina mudou, ele está comentando aqui, né? Que a rotina É, mudou muita coisa. muito. E isso, Eles sentem as crianças falta. elas estão sofrendo. Elas também estão sofrendo por causa disso, Não, eu né? vejo até pelas aulas, né? Tem hora que eles têm necessidade, e eu acho muito interessante a sensibilidade de alguns professores para isso. Eu vejo a hora que a professora para a aula e fala assim, não, agora eu vou só ouvir vocês. E ela fica ali só ouvindo e cada um conta, mostra um boneco. Ah, olha esse boneco aqui que eu ganhei. Eu fui para casa do meu avô, eu fui para não sei aonde. Então, assim, tem hora que ela para só para ouvir e você vê a emoção dela, de tipo, aquilo ali era uma coisa que eles levavam para ela diariamente, né? Que era contar o que estava acontecendo ali dentro da rotina deles, o lugar que eles foram, o brinquedo que eles ganhou, o corte de cabelo. Então, assim, tem hora que eles interrompem tanto a aula, assim, para contar. Ai, tia, deixa eu te contar, deixa eu te mostrar a boneca nova. Ela faz isso e não sei o quê. Então, assim, a necessidade deles falarem é tão grande de mostrar que Grande. muitas vezes, né, volta o que o pai disse aí, é uma atenção que a gente também não dá. E aí eles se amparam ali na escola, né, falam assim, ah, querendo ou não, a tia vai ouvir, né? A tia para e vai ouvir. Então, assim, às vezes o fato da gente estar tão corrido, né? E ainda agora com esse home office em casa, que ao mesmo tempo você está arrumando uma casa, ao mesmo tempo você está trabalhando e não tem hora, a rotina mudou. E aí a questão de adaptação aqui é muito difícil. Eu acredito que as crianças agora estão naquele estado, né? A gente não tem com quem conversar. Mamãe está ali ocupada, Verdade. né? Papai está ali ocupado, e se eu estivesse na escola, a tia me ouvia.
Então, Me assim, ouvir. acredito que é por isso que muitas vezes algumas coisas as pessoas descobrem através da escola, né? Porque a criança vai e conta para o professor, desabafa com Eles, o professor. Algumas coisas que eles acontecem com contam elas. tudo. Contam, eu sei que conta. Socorro, onde podemos encontrar seu livro? Então, pode ir lá no Instagram, né, e chamar no privado. Nós temos os livros do que cabe e o que não cabe no nosso mundo. Temos também os livros que fazem parte da sacola literária. Durante esse período de pandemia, eu me reinventei e coloquei, estou mandando a sacola para a casa das crianças. E nós mandamos um passo a passo, De aonde as como crianças podem. utilizar aqueles livros, né? A ordem, Exatamente. como fazer a Isso, leitura, né? como fazer a leitura, e a gente não está cobrando dos pais, porque assim, os pais estão querendo morrer de home office, né? Então, a gente não está cobrando dos pais, a gente está fazendo com a criança um tipo de responsabilidade com elas, e elas estão, assim, criando no próprio ambiente escolar um local no próprio ambiente casa, um local muito legal. Eu tenho uma mãe que ela inventou uma coisa que eu tenho que falar aqui. Eu estava olhando aqui e falei, eu tenho que falar sobre o que essa mãe inventou, porque vale a pena para muitos pais que estão aí nos vendo agora. Ela Nossa, criou uma televisão. Essa mãe criou uma televisão com a caixa de papelão, nada muito. Criou uma televisão com uma caixa de papelão e todos os dias as filhas dela são gêmeas, elas têm 5 anos, e todos os aham. dias elas têm o horário do Jornal Nacional. Os pais, os pais leem um livro e elas vêm apresentar esse jornal. E Com nesse base no jornal, livro. gente, é muito legal, porque nesse jornal elas conversam com todos os amigos da escola. A escola está fazendo muita falta para as crianças. A escola é um local onde eles encontram os amigos. Então, os livros a gente está fazendo desse jeito, Patrícia. Lá seguir, também no meu WhatsApp, posso estar passando depois. A gente tem um projeto mandando livros mesmo para das crianças. Uhum. Nossa, gente, tranquilo. Quem quiser saber mais sobre como adquirir esses livros, depois chama a Socorro no direct, né? Aí vocês veem com ela. Às vezes não serve para você, mas serve para o próximo. Às vezes você sabe de algum pai, de alguma mãe que queira fazer esse trabalho. Estão pedindo aqui para deixar a live salva, viu, Socorro? Eu vou deixar a live salva Tá. para que vocês possam Tem um pai assistir. também. Você viu aqui que tem um pai também, tem alguém dando trabalho para um papai Ai, aí? ai, ai. Ah, meu Deus, nem fala, né? Acho que a gente está dando trabalho para os filhos dando trabalho para a gente, porque a gente não dá, muitas vezes não consegue se encaixar nessa nova rotina. Então, fica uma coisa meio. Eu queria só falar, Patrícia, a questão dos livros que curam. Eu queria só fechar falando que tudo que acontece na vida, na minha vida, na vida do ser humano, aquelas feridas que não saram, que a gente não cuidou, lá no futuro, né, vai ter problemas, Ela vai muitos refletir de alguma problemas. forma. Ela vai Ela vai refletir isso de refletir de alguma forma. E eu garanto para vocês que existe literatura onde a criança ela se identifica com o personagem, Sim. né? Nós temos uma história que essa eu posso falar, que é do Miguel Guimarães, que ele é da escola do Educacional Chianca, e você Uhum. sabe dessa história. Essa história, inclusive, Sim. está lá no meu Instagram. É uma criança que o pai sofreu um acidente de moto e ele ficou desesperado porque cada um contava uma coisa e ele criou a história. Então, quem quiser ver essa história, ela está lá no meu Instagram. Foi algo assim que curou essa criança, porque a criança não tem maturidade para enfrentar algumas coisas do dia a dia, né? Sim. E depois a coisa ficou bem pior, né? Então vamos ouvir as nossas crianças, vamos pedir para elas desenhar. Eu tô com um amiguinho que ele está desenhando um monstro do lençol. Gente, é algo Meu muito Deus. lindo.
Sabe, o monstro do lençol, ele vem todos os dias, Patrícia. Quem está ouvindo, o monstro do lençol vem todos os dias e conversa com ele. Ele já descobriu que o monstro do lençol, a tia Socorro falou que esse monstro não é de nada. Ele tem 3 aninhos. A gente está nessa história para trabalhar o medo. O medo então que ele já tem. descobriu isso, sentia, porque agora o monstro do lençol não é de nada. Né? Então as histórias têm que curar. Olha que mensagem bem legal. Tudo está na criança, na formação, na primeira e segunda infância. E é ali que está sendo formado o adulto de amanhã. Concordo plenamente, plenamente. Excelente, excelente. Por isso que hoje, agora mais ainda conhecendo, né, conhecedora do trabalho da Socorro e aplicado na minha casa, eu vejo que a gente tem que deixar a criança ter asas. Não estou falando que você tem que ter um filho mal educado, não é isso. Nem eu e a Socorro estamos passando essa mensagem. Mas a gente tem que aprender a ouvir. A ouvir. Maxwell parabenizando. Nós é quem agradece muito. É um super pai, é um super pai, que você não tem noção. Tem 3 filhos, e é aquele pai que... Nossa, eu já conversei muito com ele, né? E ele foi uma das primeiras pessoas, né? Quando eu conheci, o Guilherme estava nessa transição de escola e ele sempre falava que eu tinha que acreditar no Guilherme. Assim, dar força para ele, sempre entusiasmá-lo, botar coisas positivas. Então, assim, é um pai... Ele é muito voltado da nossa vibe, sabe? Vai mesmo, faz, encoraja... E Guilherme, ele faz umas coisas assim de quando ele quer, não, mãe, eu consigo, eu vou fazer, e ele ficava, não, você tem que deixar mesmo. Encoraja ele a fazer, é assim mesmo. Então, assim, eu acho de suma importância que a gente tenha essa maturidade de abraçar os nossos filhos, de entender os nossos filhos, de parar. Por quê? Como a Socorro disse, que eu acho que acontece muito, eu trabalho com faço divórcio, guardo, e eu vejo muitas vezes que as pessoas querem as coisas, mas por birra, coisa que ela não teve na infância, e ela traz aquilo tudo, aquela carga toda, e ela joga em cima do filho, que é onde a gente vê os quadros de alienação, né? Muito grande. Eu não tive isso, aquela cobrança em cima da criança. Então isso faz um mal muito grande. Acho que vamos nos curar e vamos tentar entender os nossos filhos. Acho que essa é a mensagem que eu tenho, né, como mãe, né? Para passar para vocês. Nós temos aí 2 minutos para encerrar a live. Socorro. Você quer dizer mais alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo? Não, gente, acabou o tempo, não. Acabou? Eu falei para você, gente, eu Socorro assim, gente, eu nunca fiz live, Patrícia, eu não quero esse negócio, não. Eu tava meio receosa, Socorro, isso vicia, porque as pessoas vão interagindo, o tempo passa tão rápido que eu te garanto que essa 1 hora vai voar. Ela ficou meio assim com o pé atrás. Eu te falei que voa, o tempo voa quando a gente começa a falar sobre coisas que a gente gosta, né? Sobre coisas que a gente ama. Eu sei que é uma coisa que você faz com amor e com coração. Então o tempo voou. Eu falei pra você que não ia doer, tá vendo que não? Aí agora diga pra gente, assim, pais de hoje, nessa pandemia, nessa correria, o que a gente tem que fazer para observar se os nossos filhos estão com algum trauma, estão com alguma coisa doendo? Dá uma dica. A primeira dica que eu vou dar é para a criança, para os pais, ouça seu filho. A criança deu birra. Chega pertinho da criança e pergunta para ela. Isso vocês vão nos contar depois. Pergunta para ela, você está com raiva? Isso significa que você não está dizendo para ela, engole o choro, come o choro, faz isso com o choro. A criança vai entender, e vocês vão ter uma surpresa, a criança vai entender que você está preocupada com ela. Preocupado com ela. Preocupada com ela. Assim, a dica que eu dou, e você sabe que eu sou amante da CNV, né, Comunicação Não Violenta, do Martin Rosenberg, e eu amo o trabalho que esse psicólogo faz, a forma como ele aborda quem tem razão, quem está certo, quem está errado. Gente, quem está certo, quem está errado, quem faz certinho é certo, quem faz errado é errado. Né? Então, a primeira coisa... Né? Vamos cair, a nossa live vai cair. Socorro, em 10 segundos. Eu queria agradecer todos que participaram. Vou deixar a live gravada, pedidos, tá, Socorro?
Gratidão, minha amiga. Eu não sei como agradecer